É a luta melhor oportunidade de conquistar. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Vamos chamar então Luiz Fernando para fazer nossa prece de abertura, por favor. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nesse dia em que nós estamos retornando ao modo presencial. O GEP saúda a todos que se encontram aqui, saúda Mário Rocha, o nosso palestrante, que sempre nos prestigia, sempre trazendo belíssimas palestras. E hoje para nós é um dia muito importante porque marca o retorno presencial dentro da nossa casa. Essa pandemia que levou o que diz respeito a distanciamento, a determinadas atividades, nós então poderemos voltar com as nossas outras atividades. Nós pedimos desculpas por algum desconforto, mas tudo isso é em razão daquilo que está determinado no decreto estadual. Nós não estamos com os bebedouros aqui funcionando, porque eles estão proibidos de estarem no local para evitar alguma contaminação, mas tudo isso são sacrifícios. Momento para a porta de Jesus, através da oração, primeiramente agradecendo Jesus pelo dom da vida, pela possibilidade de estarmos a cada dia dando continuidade a esse aprendizado, a essa reflexão, a essa transformação interior, rogando que abençoe todos que se encontram aqui presentes, tanto do plano material como do plano espiritual, e rogando que a tua luz de amor envolva cada coração e tenhamos uma palestra abençoada, iluminada pelo nosso palestrante Mário Rocha, e que a tua paz se faça sentir hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mário Rocha, por favor. Boa noite. O microfone está bom. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem, como psicoterapeuta que é, nos dê coragem para acessarmos aspectos da nossa mente, do nosso psique, que serão abordados hoje e que nem todos se dispõem a olhar para esses aspectos. Gente, o tema parábola do filho pródigo e o caminho para a integração. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado ao Grupo Espírita Paulo Estevão pelo convite. Meu nome é Mário Rocha, frequento já há algumas décadas o Círculo de Renovação Espiritual, funciona lá no bairro de Fátima. Parábola do Filho Pródigo. Essa é uma das parábolas mais ricas em termos de conteúdo moral, espiritual, psicológico. É uma riqueza, é repleta essa parábola de informações. E eu quero deixar bem claro nesse meu primeiro
minha primeira fala, que eu não vim hoje para destrinchar a parábola. Não, eu vou dar indicações onde você pode encontrar no movimento espírita, nos conteúdos espíritas, um material vastíssimo, riquíssimo, que vai te ajudar esse material a mergulhar nessa parábola. Nós vamos citar daqui a pouco essas fontes de pesquisa. Primeiro, eu quero contar a parábola, a história, né? Parábola é uma metáfora. Jesus, como terapeuta, como pedagogo, como um ser que conhece a alma humana, porque como governador espiritual deste planeta, ele acompanhou todo o processo de evolução anímica até os dias de hoje. Então ele conhece a alma de cada um de nós. Então ele falava por parábolas e falava de uma forma que aquele povo simples podia compreender. Ele falava do que era comum entre as pessoas da época, consciente de que aquele conteúdo atravessaria os séculos e os milênios como mensagem imortal. Como governador espiritual, engenheiro sideral, responsável pelos destinos do planeta Terra, a sua mensagem foi para tocar consciências, nos ajudar a buscar esse amadurecimento moral, emocional, psicológico. Joana de Ângeles será citada porque parte do conteúdo que eu abordarei, será baseada no livro Em Busca da Verdade, que eu vou já citar aqui junto com as outras fontes, para quem quiser pesquisar. Joana faz uma análise dentro da visão junguiana, portanto da psicologia analítica, dos trechos, dos detalhes dessa parábola. Não é a minha proposta, conforme eu falei no início. O que eu quero trabalhar hoje é exatamente a ideia do caminho para a integração, partindo da ideia proposta pela parábola. Ok? Então vamos lá. A parábola do filho pródigo.
saiu de si, ele se desconectou. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai está em você, o filho mais velho está em você, o filho mais novo está em você. Vou partir desses princípios. Bom, nesse caso, sugiro para quem tiver interesse em entender a questão sociocultural da época, assista no YouTube, pode ir lá. Parábola do Filho Pródigo. Vamos aqui, Espiritismo. Ou então faz direto, Parábola do Filho Pródigo, Haroldo Dutra. 1 hora e 12 minutos. Ele destrincha, explica cada detalhe da parábola, levando em conta os aspectos culturais, né? Sugiro que você assista a série psicológica Joana de Ângeles, que está lá no YouTube da AMES, ou Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Ela explica sobre sombra, sobre ego, ela explica, quem quiser, quem tiver interesse em entender a visão de Joana de Ângeles baseada na psicologia analítica, Carl Gustav Jung. E ela, neste livro, Em Busca da Verdade, ela explora esses aspectos psicológicos da parábola do Filho Pródigo. E eu vou passar por cima de vários aspectos, claro, para focar na questão da volta para casa. Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, enfim, são essas três pontos que eu digo. Mas se você tiver mais interesse, por falta, no YouTube, são palestras, são debates sobre o tema Parábola do Filho Pródigo e Espiritismo. Aí você vai ter a opção de escolher e convir. Eu quero focar aqui, ó, o voltar para casa. O que representa o voltar para casa? Se a ideia é voltar para casa, eu saí de casa. Fui para um país distante, longínquo. O que isso simboliza? Eu me desconectei de mim. Você se desconectou de você. Sua vida me permita falar de forma tão direta. É bom que você não concorde. É bom que eu não concorde. Estou aqui para dizer verdades fechadas. Estou aqui para trazer ideias. Se você disser, não, peraí, para que é assim? O que é que eu quero lhe dizer? Sua vida não me pertence. A minha vida não me pertence. Seu nível de consciência ainda você não atingiu, não, você eu, você, nós, não atingimos o nível de consciência em que eu consiga conquistar a liberdade de Deus para que a gente quer. Nós vivemos e fomos treinados desde criança, por exemplo, já. Fomos treinados para viver em função do que os outros querem, do que os outros esperam, do que os outros acham. Desde criança. A criança entendeu bem rápido. Ou você se adapta e faz do jeito que os adultos, as pessoas grandes querem, ou você será punida e terá experiências de rejeição. E a criança viveu alguns traumas de rejeição e tratou de se ajustar o mais rápido possível. Aí inicia um processo de desconexão, vamos ver isso já já. O voltar para casa eu estou apartado de mim, eu estou vivendo uma vida, não é minha vida.
postado semanalmente 3, 4 textos, abordando textos pequenos, abordando exatamente esse desafio. Você de volta para você. Seja bem-vindo de volta para você. Seja bem-vindo de volta para a sua casa. Ok? Pronto. Parece que agora melhorou. Tá bom. Eu já chegou e acabou. Bom, então vamos para casa esse desafio, gente. Vamos ver se faz sentido. Estrutura de 2 polos do ser humano. Palavras de Joana no livro. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar no indivíduo a aquisição de sua totalidade. Olha a ideia de totalidade, gente, que é o oposto da fragmentação, da divisão que nós vivemos conosco, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Opostos não quer dizer inimigos, não. Opostos no sentido de complementares. É isso que Joana defende nessa obra, Em Busca da Verdade, que eu estou citando reiteradas vezes. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as crenças grosseiras que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros. 3 pontinhos. Isso é trecho de um texto da Joana. Ora, o self, o princípio inteligente. O princípio inteligente, o espírito, o Deus em nós, né? A base da estrutura psíquica é o self, é a presença de Deus pulsando em nós. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos codificadores: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Joana é muito clara quando ele diz: essa consciência é o self, é Deus em você, é Deus pulsando em você, é a força que te impulsiona ao progresso. Nós não falamos em reencarnação? Será que a ideia da reencarnação é apenas para pagarmos dívidas? Não, nem existe essa história de pagar dívida. Deus não é credor. Nada a ver. A ideia da reencarnação é ferramenta, instrumento que impulsiona a evolução, o amadurecimento, portanto, a partir da estrutura psíquica do self. Bom, mas como Joana diz, nós temos lados opostos, portanto, temos polos, bipolar, 2 polos, que ela chama de ego, ligado à sombra, e self. Eu não vou entrar nessa abordagem mais técnica da psicologia junguiana, o livro da Joana está aí para vocês estudarem. Bom, falei em 2 polos, somos bipolares, somos essência, somos deuses, mas carregamos, por conta da esteira evolutiva, toda uma base estruturada no ego e uma série de conteúdos que vão para as sombras. O que é que se entende aqui por sombra? Sombra é tudo aquilo que existe em mim que eu não quero ver. Se eu apago a luz aqui, fica totalmente escuro, e eu escondo esse passador, eu digo: procure o passador que estava sendo usado por mim. Você não vai conseguir achar. Por quê? Porque você não localiza, você não vê, você não sabe onde está, você não percebe a presença. Se eu acendo a luz, você identifica, você localiza. Sombra é aquilo que não é percebido, aquilo que é negado, aquilo que não é visto. Quantos conteúdos você, eu, nós deixamos debaixo do tapete, na sombra, negamos. É por isso que é muito fácil ver no outro. É por isso que é comum, o chamado efeito espelho,
eu vejo no outro aquilo que eu não quero ver em mim, portanto, o outro, de alguma forma, espelha quem sou. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Olha que coisa linda, gente, que coisa perfeita. Portanto, fique muito atento. O que você fala, você está falando de você quando você julga o outro. Observe quando as pessoas falam, principalmente no campo do julgamento. Tem muita coisa que nós julgamos no outro que eu não quero ver em mim. Está na sombra, é uma parte negada. E tem o self, que representa a luz. São polos. As experiências da criança emocional. Mário, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entender agora. As experiências da criança emocional. Outras vezes que eu vim aqui, eu já falei sobre a criança emocional, e esse é um assunto que para mim é fundamental para entendermos essa dinâmica humana, para entendermos a complexidade humana. Criança emocional é uma parte nossa que não cresceu, que refletem as dores da criança lá no nosso passado, ok? É uma parte nossa que não cresceu e não quer crescer. Hoje, com 50, 60, 30 anos, existe uma parte em você infantilizada. Eu sempre que venho aqui, ou em todo canto que eu falo da criança, eu cito o livro O Amor Não é um Jogo de Criança, do Krishnananda. Quem quiser pode me pedir que eu mando pelo zap em PDF fantástico, bem, de muita qualidade. E você leia e se veja, e entenda muito dos conflitos que você vive nas suas relações, porque você casou com outra criança, emocionalmente falando, ou você convive na família com crianças emocionalmente falando. E o livro trata exatamente das relações, como essa parte infantilizada atua, emaranha a vida, e a gente não vê. A gente vê no outro, não vê na gente. Como fazer reforma íntima? Me diga. Todo mundo fala em reforma íntima aqui, no JEP. Sim ou não? Dá para falar com a máscara, né? Dá para dizer sim, não. Sim ou não? Sim. Claro que sim. Eu estou no movimento espírita há décadas. Bote décadas. Eu falava de reforma íntima e não tinha noção da complexidade disso. Complexidade, não falei complicação. Do desafio. Você só muda o que aceita, só aceita o que é capaz de observar. Vamos já falar sobre isso. Carregamos programas. Temos um programinha estabelecido no nosso subconsciente, que nós trazemos de vidas passadas, pelas experiências vividas. Nossa memória mais profunda, nossa memória integral, traz de outras encarnações uma série de condicionamentos, portanto, partes de um programa. No momento em que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, no ato sexual, você já, espírito reencarnante, você já absorve uma série de informações que vão compor esse programinha no seu subconsciente. Lembra que eu comecei dizendo que você não está totalmente livre, que você não é dono da sua vida? Porque existem forças que lhe condicionam. Mas, Mário, eu tenho condição de me tornar dono das minhas escolhas? É disso que nós estamos falando. Enquanto negar, vai ficar refém. Quando começar a amadurecer e integrar, aí você se empodera. Mas não é poder sobre o outro, é sobre você, é sobre sua vida, suas escolhas. A criança, no momento da concepção, já tem informações dali. Como aquele ato sexual foi experienciado. A mulher, ela foi com prazer, com alegria, com desejo, com vontade. Ela se sentiu amada naquele ato sexual, ou ela foi por obrigação?
Gente, nossas ancestrais que digam. Você não tem ideia do que nossas ancestrais viveram. A mulher tinha obrigação. Enfim, vamos pular essas partes, né, esses detalhes. O fato é, naquele momento há toda uma carga energética, o sexo é magnetismo. A criança que está sendo ligada com a concepção àquele corpo, na concepção, ela já recebe a carga magnética do estado emocional do pai e da mãe. Ou seja, uma carga energética de boas-vindas. Você é fruto de uma relação de amor intenso, ou você veio no tempo errado. Quantas gravidez fora, não planejadas, que geraram tanto sofrimento. Quando a mãe soube que estava grávida, qual foi o sentimento? Alegria, comemoração ou raiva, tristeza? Quando o pai soube, foi alegria, festa ou foi cobrança? Você é uma irresponsável, você não tomou as medidas necessárias para evitar a gravidez e agora mais uma boca para criar. Gente, isso é fato, não é? Isso é fato, a criança está absorvendo, estou sendo rejeitada, eu não sou bem-vinda. Ela absorve e vai para uma camada do nosso psiquismo subconsciente que vai ali, ó, criar núcleos de energia, e isso vai refletir, lógico, na vida desse ser humano. Como foi a gestação, como foi a gravidez? Inconsciente aberto da criança, direto, sentimentos, emoções, pensamentos da mãe, a criança absorve sem escala, não stop, direto. O que a mãe sente é verdade para ela, o que a mãe pensa é verdade para ela, o que a mãe... ela absorve, e vão formando crenças nucleares. O que são crenças nucleares? São aquelas que são de tão inconscientes que são, que você não tem como identificar, você só sente. Se a criança não é bem-vinda, ali ela já sente crenças de desamor, não merece ser amada, de desamparo, mamãe torcendo para a menstruação vir, e a menstruação não vem. Essa é uma história conhecida, e a criança vivendo essa experiência. Mário, o que é que isso tem a ver com a questão que você está trazendo? Vamos ver. Então, existe uma série de programas, me estendi muito nesse ponto. Vamos lá. As informações, desde o ventre, desde a concepção, falando dessa encarnação, elas são recebidas pela criança, por você, criança, são sentidas de tristeza, de rejeição, são registradas no cérebro em informação na criança. Se são registradas no cérebro e são sentidas, elas são acreditadas, se transformam em crenças. E se transformam em crenças, elas são manifestadas na vida. Se eu vivi lá na gestação, lá na minha primeira infância, na segunda infância, experiências de violência, como hoje eu escutei um relato muito forte nos meus atendimentos, num atendimento, isso gera sentimentos de desamparo, de desamor. Não vou entrar em detalhes porque o tema não é especificamente a criança emocional. Ora, esse programinha que vai sendo estabelecido no nosso subconsciente e que se manifesta de forma inconsciente, vai estabelecendo verdades. Você passa a sentir o que o programa define. O programa, sistema de crenças, está no subconsciente, potencializados em núcleos de energia, que vibram e interferem em nossa vida em forma de pensamentos automáticos, que geram sentimentos e emoções que impactam o corpo físico e afetam nossos comportamentos. Ou seja, muitas das nossas doenças ou sintomas físicos são gerados por pensamentos automáticos, esses que a gente tem e não tem controle sobre eles, que às vezes a gente bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, só pode ser um obsessor. Não. Mário, obsessão existe, claro que eu sei que existe, mas por que tem que ser um obsessor? Pode ser seu.
Não, 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 esse pensamento eu não tenho, esse pensamento é muito estranho a mim. Não, ele pode estar relacionado a crenças nucleares, que as crenças nucleares geram pensamentos automáticos, que o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, ele é atraído por nossos pensamentos automáticos, baseados nas crenças que carregamos. Aí sim, eles só reforçam aquilo que já existe em nós. Agora, culpar o obsessor, como se o obsessor fosse responsável pelo que é meu, não, se está no meu psiquismo, é meu. Se é meu, não é para sentir culpa, muito pelo contrário. A questão é muito simples, se é meu, eu posso resolver. Essa é a lógica. O mais grave é que esse fluxo é negado, a gente não vê, não é visto, não é integrado. Então, uma forma de acolher a criança emocional e honrando o sistema familiar, e tem a ver com aquele trecho da parábola, do deixar a casa do pai. O deixar a casa do pai, na visão de Joana, está relacionado ao criar cisão com o sistema familiar. Olhar para trás e cobrar de mãe, olhar para trás e cobrar de pai, olhar para trás e reclamar, se queixar. Isso gera um grande emaranhado. Está relacionado ao deixar a casa do pai. Falsas crenças que nós assimilamos na infância. Veja com quais você se identifica. Não sinta, não fale de seus sentimentos, ou seja, engula o choro, se apanhar na escola, apanha de novo aqui. Quem já não ouviu isso? Ah, menino, deixa de frescura, deixa de besteira, tu não é homem não. Coisas do tipo. Não pense, não tome decisões, você não sabe o que é o melhor. Ouvimos isso. Seja sempre bonzinho, perfeito e forte. Isso é dito de várias formas. Não seja quem você é. Isso é dito de várias formas. Quando uma criança tem momentos de raiva, porque uma outra criança a invadiu e ela reage, como tem um videozinho rolando aí no YouTube, da meninazinha, né, que a outra apagou a vela, ela puxou o cabelo. Ou seja, você me invadiu, eu estou com raiva. Eu imagino quanto essa criança deve, espero que não, essa criança foi reprimida, porque a vergonha é da mãe e do pai. Se dane se a criança vai levar algum tipo de informação traumática pela forma punitiva como ela, espero que não, deve ter sofrido. Nunca se coloque em primeiro lugar. Isso aqui é uma questão seríssima, seríssima. A gente abre mão da nossa vida esperando que alguém venha e cuida, que alguém venha e cuide e faça aquilo que cabe a mim fazer. Ou seja, a dica é: ame-se como você gostaria de ser amado, trate-se como você gostaria de ser tratado. Quando nós entendermos isso, tudo muda. Não diga o que quer, sente. Não diga o que quer, não diga o que sente, pensa ou precisa. São coisas que a gente escuta. Nunca diga não. Muitos têm muita dificuldade de dizer não. Aí aceita todo tipo de invasão. Guarda a raiva implode, a gente adoece e o outro fica bem. E você, como é que fica nessa história? Saber dizer não é questão de amor, muitas vezes. Amor a você, amor à vida, amor ao próximo. Porque só amor ao próximo quando você experiencia isso em você por você. Demonstre sempre estar bem, independente do que esteja sentindo. Olha o faz de conta. Nós vivemos personagens. Vou resgatar o que eu falei no início. Você não vive sua vida. Você vive muitas vezes personagens que você precisa vestir para agradar os outros. As duas camadas da ilusão ou mentiras.
A primeira grande mentira: o que você acredita sobre você com base no que te ensinaram. Você acredita que é burro? Porque nos ensinaram muitas vezes que somos burros, imbecis. Imbecil, Mário, se diz isso para uma criança? Ora não, muito mais. É no tom da voz, é na ironia, é colocando em ridículo, é na violência física, é nas comparações. A criança vai absorvendo e ela acredita que é. Aí ela tem duas alternativas: ou ela vai, à medida que vai crescendo, para o viés confirmatório, ou seja, já que eu sou imbecil, eu vou me comportar como um imbecil. Ou vai para o viés compensatório: eu vou provar que eu não sou imbecil. Aí se destaca, ganha muito dinheiro e guarda no coração raiva. Ganha status, conquista muitos bens materiais, mas vive pela metade, porque o coração transborda a raiva. Isso é o viés compensatório. Mário, qual é a alternativa? Observar isso. Observar que existe, em vários casos, raiva da mãe. Mas não, eu amo minha mãe sim, mas tem uma criança que tem raiva. Hoje mesmo eu escutei esse relato em relação ao pai. Tem uma criança que tem raiva, que a criança sabe que é que ela viveu e ama a mãe. Não estou dizendo que não ama. Ama, amor e raiva andam muito juntos. E o que você precisa, o que você acredita sobre você com base no que te ensinaram. A segunda mentira, olha que interessante. O que preciso fazer para esconder a primeira mentira? Aí vai para o viés confirmatório ou para o compensatório. Principalmente no compensatório. Eu sou burro, então eu vou estudar muito, vou me formar, vou conseguir um excelente emprego e vou provar, isso muitas vezes é inconsciente, tá? Que eu não sou burro, que eu sou inteligente. Que eu sou melhor do que o Danielzinho, meu irmão, que minha mãe me comparava. E vou torcer para o Danielzinho se dar mal. Eu não fui comparado a ele, eu vou competir com ele. Isso é inconsciente muitas vezes. Isso traz, ao longo da convivência, adolescência, juventude, idade adulta, uma série de consequências. A raiva me consome, a mágoa dela permanece viva, porque é negada, não é vista. Eu não posso olhar para isso, porque é proibido sentir isso. Não é verdade, gente? Não é proibido sentir isso? A criança é proibido sentir raiva de mãe e pai, então vai para o inferno. Vai para o inferno. Muitas crianças ouviram isso. O inferno ela já está, porque ele está vivendo uma relação de ódio, de raiva, que ele não pode expressar. E aquilo o autodestrói, porque é negado, não é visto. A primeira mentira, autoconceito distorcido, precisa criar uma sobrecamada de mentira que só pode ser sustentada pelo outro, ou seja, pelo outro, pelas pessoas. Você depende do outro para continuar acreditando nessa mentira. Você depende de que alguém lhe elogie, lhe diga que você é excelente, para você lidar com a sensação daquela primeira mentira. Ok? Aqui eu coloquei algumas subpersonalidades, né, ou personagens que nós usamos para lidar com aquilo que nós não queremos ver em nós. O crítico, a pessoa que critica demais. O que é que pode estar por trás disso? A necessidade de criticar no outro aquilo que ele não quer ver nele ou nela. Gente que adora falar da vida alheia. É uma forma de autonegação. O raivoso, a pessoa sempre raivosa. Existe uma energia de raiva que não é observada, que não é vista, que não é acolhida, que não é integrada. O bonzinho, esse aqui é o pior. Esse eu conheço de carteirinha. Porque ao longo da minha vida, décadas, eu fiz o papel do bonzinho. Aí se eu for comentar, a história vai longe. O bonzinho nunca é bom. O bonzinho só faz mal a ele. O bonzinho é escravo do que o outro pensa. O bonzinho vive exclusivamente para impressionar uma plateia
que ele acha que é dele. E é muito comum dentro dos ambientes religiosos ou em contextos familiares. A mãezona, o paizão, né? Forma de compensar muitas vezes questões com os próprios pais. O religioso certinho, eu já contei, não sei se eu contei aqui, há alguns meses atrás, mais de um ano, conversando com pessoas dentro na frente de uma casa espírita, que eu fui visitar, e lá estava um senhor, quando a gente estava falando de algumas questões, ele bateu no peito, bateu mesmo, literalmente, no peito e disse: eu não sinto raiva. Eu, hã? Na hora eu até argumentei, hoje eu não argumentaria mais. Porque eu fiquei incomodado com o incômodo, com esse tipo de fala. Imaturidade minha, reconheço, na época. Hoje, de que planeta esse ser humano veio? Júpiter? Saturno, diz que Saturno são espíritos mais elevados e tal. Veio de Saturno. Isso não existe, isso é negação, gente. É uma parte minha que eu não quero ver, e quanto mais você nega, pior fica. Imagino os arroubos de raiva que esse ser humano deve ter, e que ele precisa negar para se sentir dentro do personagem que ele criou para se sentir aceito. Vocês entendem o que eu estou falando? Viciado em trabalho, precisa ser reconhecido. O consumista ou a consumista tem uma série de mecanismos de dependência atrás dessa necessidade de consumir. O sabotador, o poderoso e vulnerável, o gostosão, a gostosona, a pessoa que, aí é só olhar as mídias sociais, com todo respeito, não me cabe julgar ninguém, mas uma necessidade de exibir corpos belíssimos, por sinal, né? Aí alguém deve estar pensando, esse barrigudo, feio, magrelo, careca, deve estar com inveja dos bonitões, né? Eu confesso que tem um pouco de inveja, sim, mas invejinha à parte, o gostosão, a gostosona, muitas vezes são pessoas que lá na infância viveram crenças de desamor e ficou instalado a crença, não mereço ser amado. Então, quanto mais linda e maravilhosa, exuberante eu for, mais homens rastejarão e eu terei a falsa sensação de que estou sendo amada. E com o homem a mesma coisa. As mulheres irão fazer fila. Olha como eu sou amado. Não é, ele sabe que não é. Sabe que o que interessa ali é viver uma experiência sensorial e ponto. O amor não existe. Ou seja, a crença de desamor nos leva a ir para caminhos compensatórios para que a gente viva essa sensação de ser amado. Vou avançar aqui. Eu quero partir para o encerramento, trabalhar esses conceitos básicos: observar, aceitar e mudar. Você só muda o que aceita, só aceita o que é capaz de observar. Se você não observa, você nega, você não quer contato. Não é comigo, é com ele, é com ela. Isso é com ele, isso é dela. E aí não muda. Bom, vamos fazer aqui uma experiência, vamos escolher uma emoção e um sentimento comum a todos nós. Se eu perguntasse, qual você diria? Uma que todo mundo tem. Ok. Inveja, eu ia dizer raiva. Inveja. Você sente inveja? Ou seja, Mário, que pergunta mais desagradável. Olha aí como é delicado a gente se reconhecer. O que é que vão achar se eu balançar a cabeça? Vão achar que você é humano. Vão achar que existem sombras em você que você está tendo coragem de olhar. Vão achar que existe debaixo do seu tapete lixos ou conteúdos que você está tendo coragem de limpar. Primeiro precisa olhar. Mas é impressionante, eu não estou aqui censurando ninguém, é óbvio que não. É impressionante como isso é forte em nós. A inveja está presente em todos nós. A inveja está presente em todos nós. E muitas vezes uma inveja cruel, com pensamentos cruéis.
Ah, Mário, eu não. Você sim. É porque não tenho tempo para dar exemplos. Mas você sim, nós sim. Então vamos lá. Você de repente está sentindo um incômodo, você reencontrou uma pessoa da sua escola que você não gostava, que era uma pessoa que você não se dava bem e que era mais atrasada do que você na escola. E de repente você se encontra com ela no shopping. Oh, como é que vai? Tudo bem? Puxa daqui, puxa de lá. E ela exibe todas as conquistas que ela fez. Inclusive com o maridão todo lindo, sarado, bonito, delicado, carinhoso. Ainda por cima o infeliz é carinhoso. Beijando, passando a mão na cabeça. Tchau, tchau, tchau. Não consegue mais curtir o passeio. Um sentimento de incômodo. Algo desagradável tomou conta de mim. Gente, isso é humano. Quem consegue integrar isso, consegue aprender com isso. Quem não consegue integrar, nega. E ao negar, aumenta. Entende isso? O que é que o pai fez com os 2 filhos? Integrou as partes. Cara e coroa. Ego e self. Então vamos lá. Primeiro passo. Sinta o que você sente. Estou sentindo um incômodo. Um enjoo. Um desconforto. Chegar em casa, não no shopping, né? Chegou em casa, se recolha e observa, respira e observa a sensação. É uma sensação estranha. Não defina, não dê nome, só sinta. Só sinta o que você sente. Segundo passo, observe como essa emoção, o sentimento se apresenta no seu corpo. Um enjoo no meu estômago, uma dor na nuca, um nó na garganta, coração acelerado. Percebeu no corpo? Percebi, porque seu corpo absorve. Vamos para o terceiro passo. Aceite sua mensagem. Aceite sua mensagem. Mensagem de quê? Da emoção e do sentimento. Que mensagem esse sentimento indefinível, difícil de ser observado, difícil de ser definido, quer te trazer? É como um menino de recado, ó, leva esse bilhete lá para a Dona Maria, e ele sai correndo e leva lá para a Dona Maria. Toda a experiência de desconforto emocional ligada a sentimentos, emoções, tem uma mensagem. Tem uma mensagem. De repente, você, no terceiro momento, você para e pergunta, o que é que pode estar por trás dessa emoção, desse sentimento? Que emoção é essa? Dê um nome. Agora sim, no terceiro passo, você vai dar um nome. Isso é integrar, gente. Isso é aprender com a experiência. Isso é o oposto de negar. Dê um nome. Aí respira, puxa daqui, puxa de lá e vem a palavra inveja. Mas nós rejeitamos a ideia de termos inveja. Olha aí como nós negamos. Aquele que tem mais coragem, que quer integrar, diz, é inveja. Eu vou dar um nome a esse sentimento, a essa emoção, a esse desconforto. É um sentimento de inveja com a Maria das Dores. Ou da Maria das Dores. Qual a mensagem que esse sentimento de inveja me traz? Eu estou insatisfeito com a minha vida. De repente, ela começa a entender que existem níveis de insatisfação em relação ao casamento, à área profissional, à sua apresentação física, porque a Maria das Dores apareceu linda, deslumbrante, um corpo bem cuidado, uma aparência bem cuidada, enquanto ela foi para o shopping sem se cuidar, o corpo sem se cuidar. Essa é uma mensagem que ela pode tirar. Preciso cuidar mais de mim. Preciso olhar mais para o meu relacionamento. Conversar mais com ele. Lidar melhor, olhar melhor para essas minhas insatisfações. Isso é integrar, gente.
Isso é cuidar bem de si, observar, aceitar e aí sim fazer um movimento de mudança. O que é que eu posso aprender com esse sentimento de inveja? Bom, vou cuidar mais do meu corpo, vou voltar a malhar, vou cuidar da minha dieta, vou olhar mais para o meu relacionamento com o Daniel, vou olhar mais área profissional, muita insatisfação. E quando ela falou que passou no concurso federal, oh, como me deu ódio. E dá. Isso é humano. Por que ódio? Você aceita que existe aquele sentimento e aceita que ele pode ser liberado. Você não precisa carregar. Isso é integrar, isso é juntar as partes, isso é reforma íntima. Fazer reforma íntima com base apenas na vontade de mudar é frustrante. Aí a gente precisa do obsessor para culpar. E haja ATE, 4 por ano. Sai de 2 semanas, volta. Que os obsessores não me largam. Não, nada de obsessor não. Para com essa conversa. Somos nós que não cuidamos de nós. E o terceiro passo é libere. Libere essa emoção, se aceite, se abrace, comemore. Poxa, como eu estou feliz porque eu aprendi a observar. Eu aprendi a aceitar que eu estava com inveja e esse sentimento me abriu portas de possibilidades para que eu cuide bem de mim. Comemore, libere. Existem técnicas, o Ho'oponopono, o EFT, que eu não vou falar aqui, nem há tempo. A oração, a meditação. Libere, festeje, comemore. Eu vou pular isso aqui, bem interessante, e eu vou, para que haja uma real integração desses polos predominantes em um ser humano, torna-se indispensável o amor a si mesmo, conforme recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo. Palavras de Joana, adoro quando ela se refere a Jesus como terapeuta, porque eu me refiro a ele como terapeuta. Lutar contra a sombra representa proceder, eu encerro, a um desgaste inútil de energia. Não lute contra você, não brigue com você, se respeite. Seja seu aliado. Você não está aqui para ser perfeito. Ixi, dentro de uma casa de espírita, né? Não, você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser melhor, para cuidar de você. Aí sim você cuida do outro. Vê se faz sentido. Quando é identificada, a energia retorna à psique. E à medida que a mesma é integrada, o vigor se apresenta no ser consciente. Eu vou pular isso aqui. Perseguimos uma perfeição idealizada e como não conseguimos vivê-la, fingimos tê-la. Aí entram as máscaras, não são apenas essas que nós já estamos usando, são os personagens que nós criamos para parecer para o outro aquilo que eu sei que não sou. Isso é uma negação que custa caro. Aqui, vou pular isso aqui e vou encerrar com esta frase, que é mais do que uma frase bonita. Isso aqui é um convite da vida para que você pare e olhe para você. Eu me aceito por inteiro e sou grato por ser quem sou. No momento que você se aceita por inteiro, você é capaz de olhar para aquilo que a parte que existe em você, que tem medo, não quer olhar. Portanto, liberte-se e assuma a sua vida, porque eu vou repetir o que eu disse no início, você não vive sua vida, você vive para impressionar plateias. Tomara que isso choque você, se tiver um pouquinho de raiva de mim, fique à vontade, isso passa, mas é apenas uma reflexão, sem querer ter a menor intenção de ser dono da verdade, tá bom? Cuide bem de você, você está aqui para isso. Cuide bem de você. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção.